Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. A matéria que a gente está estudando, né, terminamos na aula passada e vamos dar continuidade nesse bloco, é concurso de pessoas, concurso de agentes, e a gente terminou falando dos requisitos do concurso de pessoas. E aí dentro do requisito, dois requisitos de concurso de pessoas estava pluralidade de pessoas, relevância causal de cada conduta, que pode ser uma contribuição causal material ou moral, vínculo psicológico entre os participantes, que é o acordo de vontades entre os participantes para a prática do crime, é o dolo comum, né, que pode ser prévio ou durante a execução da conduta, que é um acordo de vontades que eu chamo de acordo de vontades por adesão, em que o agente adere à vontade, a uma vontade já em execução, as pessoas já estão executando o crime e aí eu quero participar junto, eu vou aderir à vontade em execução. E o último requisito que a gente parou, que foi identidade de infração penal. Vou seguir daí para ficar bem claro. O Código Penal, no artigo 29, trata do concurso de pessoas. Desde que o Código Penal entrou em vigor, em 1940, estava escrito lá: quem de qualquer modo concorre para o crime incide na pena este combinada. O que eu falei para vocês? Que a gente adota a teoria monista ou teoria unitária, que diz que todos no concurso de pessoas respondem na mesma infração penal. Teoria unitária, teoria monista dizem que todos respondem identidade de infração penal, no mesmo tipo penal, na mesma norma incriminadora, beleza? Só que antes da reforma penal de 84, essa redação do 29 demonstrava que não havia distinção entre quem era autor e quem era partícipe. Quem de qualquer modo concorria para o crime era autor. Até havia uma classificação de autorias, mas todos eram autores. Então, quem de qualquer modo concorria para o crime respondia na mesma infração, teoria unitária, teoria monista. Com a reforma de 84, a gente passou a fazer distinção entre autoria e participação, até para melhor aplicar a individualização da pena. Ou seja, não fazer distinção entre autoria e participação poderia levar a uma violação do princípio da individualização da pena, da proporcionalidade da pena. A pena precisa ser individualizada caso a caso. A tendência é a reprovabilidade do autor ser maior do que a reprovabilidade do partícipe. Então, eu preciso individualizar a pena caso a caso. Então, desde a reforma de 84, a redação do artigo 29 ficou: quem de qualquer modo concorre para o crime incide na pena excominada na medida da sua culpabilidade, ou seja, na medida da sua reprovabilidade. A reprovabilidade de um autor pode ser distinta da reprovabilidade do partícipe, que é uma reprovabilidade maior do que a do partícipe. Passou-se a fazer essa distinção, mas continua-se usando a teoria monista. Todos vão responder no mesmo tipo penal, autores e partícipes, só que procurando individualizar a pena caso a caso, conforme o grau de reprovabilidade de cada um. Além disso, o parágrafo 1º diz que se a participação for de menor importância, pode ter pena reduzida de 1/6 a 1/3. Então, o legislador, da reforma de 84 para cá, começou a fazer essa distinção entre autoria e participação para melhor possibilitar a individualização da pena. Mas todos respondem no mesmo tipo penal. Apesar da gente adotar a teoria monista como regra, a gente também adota de forma excepcional na nossa legislação a teoria pluralista. E aí eu falei dessa teoria no finalzinho da aula passada, que seria: ao concurso de pessoas entre os agentes, eles praticam condutas diversas, mas com o mesmo dolo, para lesar o mesmo bem jurídico, estão em concurso de pessoas porque estão em acordo de vontades, com condutas distintas, estão em acordo de vontades para lesar o mesmo bem jurídico, mas respondem em tipos penais distintos porque o legislador previu para eles tipos incriminadores distintos. Eu dei o exemplo do aborto consentido pela gestante. A gestante que dá o consentimento para o aborto está no 124, segunda parte do Código Penal. O sujeito que pega o consentimento dela para fazer o aborto está no 126 do Código Penal. Eles estão em concurso de pessoas? Estão, porque querem lesar o mesmo bem jurídico que é a vida intrauterina, mas estão praticando condutas distintas. Ela dá consentimento, ele fazer o aborto com consentimento dela, e condutas estas previstas em tipos penais diferentes. Por isso, a adoção da teoria pluralista como exceção. O que a gente vai começar a falar agora? Das teorias sobre autoria e participação. Agora a gente realmente vai começar a estudar quem é autor e quem é partícipe, qual é o conceito de autoria, qual é o conceito de participação. Antes da reforma de 84, não havia distinção entre autor e partícipe, todo mundo era considerado autor. Então, se vocês pegarem as duas primeiras teorias, que é a teoria subjetiva ou unitária
unitária da autoria e teoria extensiva da autoria, essas duas primeiras teorias, elas são anteriores à reforma do CP, em 84. Portanto, elas não faziam distinção entre autoria e participação. Essas duas teorias, elas seguiam a ideia de que todos eram autores. Uma delas até aceita uma classificação de autoria, mas não fazia distinção entre autoria e participação. Então, essas duas teorias, a subjetiva ou unitária da autoria e teoria extensiva da autoria, elas são anteriores à reforma do Código Penal 84, considera todo mundo que de qualquer modo concorresse para o crime como autor e a gente não adota mais, tá? De 84 para cá, a gente passou a usar teorias que têm um paradigma dualista, ou seja, distinguem autor de partícipe. A gente chama essas teorias de teorias objetivas ou teoria dualistas, porque elas passaram a fazer distinção entre quem são os autores e quem são os partícipes. É isso que a gente passou a adotar da reforma do Código Penal de 84 para cá. E aí eu cito várias teorias, mas eu vou destacar as que são importantes para a gente nesse momento. Porque nesse momento, vale dizer as que a gente usa na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E aí as que a gente usa hoje são a teoria objetivo-formal, conceito restritivo de autoria. A maior parte dos doutrinadores brasileiros entendem que o Código Penal adotou a teoria objetivo-formal, também conhecida como conceito restritivo de autoria. Primeira coisa, a teoria objetivo-formal ou conceito restritivo de autoria distingue autor de partícipe. Para essa teoria, quem é autor? Autor é todo aquele que executa os elementos descritivos do tipo penal. Então, se o cara está executando os elementos descritos no tipo penal incriminador, ele é autor. Se ele não está executando os elementos descritos no tipo penal da norma incriminadora, no tipo penal incriminador, se ele não está executando os elementos descritivos da norma incriminadora, ele não é autor, mas ele pode ser partícipe. Então, para a teoria objetivo formal ou conceito restritivo, quem é autor? Aquele que executa os elementos do tipo. Aquele que executa os elementos descritos no tipo penal incriminador, na norma incriminadora. E partícipe é quem colabora com alguma atitude secundária, acessória, sem executar os elementos do tipo penal. No homicídio, autor é quem está praticando o ato de matar. Seria um partícipe, o cara que emprestou arma de fogo para o assassino matar. Ah, tá, porque ele está colaborando com uma conduta acessória, que é emprestar arma de fogo, mas ele não está executando os elementos do tipo que é o ato de matar. Para a teoria objetivo formal, só é autor quem executa os elementos descritos no tipo penal. É partícipe quem colabora sem executar os elementos descritos no tipo. Claro, com acordo de vontades, tá? Professora, pode ter mais de um autor? Pode ter o que a gente chama de coautoria. Se você tiver mais de uma pessoa executando, dividindo a execução dos elementos descritos no tipo penal, esses caras são coautores, esses agentes são coautores. Deu para entender? Fiquem atentos a essa teoria, porque para essa teoria, o mandante é partícipe. O mandante, né, aquele cara que tem ideia do crime, que manda praticar o crime, que paga para praticarem um crime, esse cara não executa os elementos do tipo penal. Ele está mandando alguém executar por ele. Ele está pagando para alguém executar por ele. Então, nessa teoria, o mandante é partícipe, porque ele não executa os elementos do tipo penal. A pessoa que vai executar por ele é autor, porque está executando os elementos do tipo penal. Mas ele que está mandando, ele não está executando os elementos do tipo penal. O chefe da organização criminosa, quando manda executar algum tipo de delito, né, os seus comparsas, esse delito que está sendo executado pelos seus comparsas, ele é mandante e os comparsas são autores. Então, se os comparsas são os autores, ele é partícipe, porque ele não está executando os elementos do tipo penal. Então, o mandante, o chefe, o organizador da operação criminosa, esse sujeito sendo mandante, se ele não está executando nenhum elemento do tipo, ele é partícipe, ele não é autor. Ah, professor, isso não é justo, mas é o que é. Ah, a pena dele vai ser menor? Não necessariamente, porque para essa teoria, os autores entendem que foi adotada no Código Penal, tá lá, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide na pena excominada, isso é o artigo 29, na medida da sua culpabilidade, da sua reprovabilidade. E muitas vezes o mandante, pessoal, ele não tem um pequeno grau de reprovabilidade, ele tem um grande grau de reprovabilidade. Vamos pensar no caso Suzane Richthofen. Ela não matou os pais, ela mandou matar os pais. O grau de reprovabilidade dela pode ser considerado até maior do que dos irmãos Cravinhos, que foram os executores, que foram os caras que foram lá e foram os autores
autores para essa teoria, porque eles efetivamente executaram os elementos do tipo penal incriminador de homicídio. Ela não executou, ela foi mandante. Mas não quer dizer que o grau de reprovabilidade dela é menor. Então, não necessariamente distinguir autor de partícipe vai levar o partícipe a ter uma pena menor do que a do autor. Não. Pode ter uma pena menor do que o autor, se o grau de reprovabilidade do partícipe for menor. Tanto é que o parágrafo 1º fala: a participação, se for de menor importância, poderá diminuir a pena de 1/6 a 1/3, mas só se for de menor importância, não necessariamente será, tá bom? Então não quer dizer que porque eu sou partícipe, minha pena vai ser menor do que a do autor. Não necessariamente. Beleza? Visto isso, a maioria dos autores entendem que essa teoria foi a teoria adotada pelo Código Penal. E essa teoria dá para eu aplicar para conceituar autoria e participação, tanto em crimes dolosos como em crimes culposos. Quem é autor num crime doloso? É quem executa a conduta descrita no tipo penal, os elementos do tipo descritos no tipo penal, na norma incriminadora, dolosa. Partícipe é quem colabora sem executar. E no crime culposo? É autor o sujeito que pratica a conduta descuidada. O cara que pratica a conduta imperita, o cara que pratica a conduta imprudente, o cara que pratica a conduta negligente, gerando resultado, é o autor. Então, o autor é quem executa, no crime culposo, a conduta descuidada, negligência, imprudência e imperícia. Esse é o autor. Isso nos crimes culposos. Bom, mas a gente volta nisso depois um pouquinho mais à frente. E aí, qual é a outra teoria que eu falei que são duas que a gente vem usando muito no Brasil? A outra teoria que alguns autores estão adotando no Brasil, mas ainda ela é minoritária, mas eu quero que vocês saibam. Por quê? Eu quero que vocês saibam. Que, por exemplo, o STF adotou essa teoria que eu vou falar agora no julgamento do mensalão. Então, alguns ministros se posicionaram ao julgar o mérito da ação, que é a ação 470, que estava lá no STF, que foi o julgamento do mensalão. Eles fizeram isso adotando a teoria do domínio final do fato, que a gente chama ou de teoria do domínio final do fato ou conceito finalista de autoria. Alguns autores, né, adotam essa posição da teoria do domínio final do fato. E aí o exemplo mais categórico dessa teoria é o julgamento do mensalão, onde alguns ministros do STF, para julgar o mérito da ação, se valeram da teoria do domínio final do fato, se valeram do conceito finalista de autoria, que a gente também chama de teoria do domínio final do fato. Quem é autor para o conceito finalista de autoria? Autor é todo aquele que age com domínio final do fato. Como assim, professora? Autor é aquele que tem domínio final do fato. É aquele que domina finalisticamente o trâmite do crime. Ele domina o trâmite do crime. Ele tem poder de decisão sobre o trâmite do crime. Ele pode decidir se o fato vai ocorrer, não vai ocorrer, em que condições vai ocorrer. Ele pode decidir se o fato vai ocorrer, se vai deixar de ocorrer, se o fato vai se modificar. Não, não mata mais não, só lesiona. Não, não estupra não, lesiona. O autor, para essa teoria, que é o conceito finalista ou teoria do domínio final do fato, é aquele que tem poder de decisão sobre o fato. É aquele que tem domínio final do fato. Ele domina finalisticamente o fato, o trâmite do crime. Ele tem poder de decisão sobre o crime. Se o crime vai ocorrer, como vai ocorrer, em que condições vai ocorrer, se vai deixar de ocorrer, se vai ser esse ou se vai ser aquele. Às vezes eu queria que matasse, aí eu peço pra mudar. Não, não mata mais não, só lesiona. Então o autor é esse cara que domina o trâmite do crime. Decide acerca da prática do crime e de todas as circunstâncias que envolvem o crime. E quem seria partícipe? Seria um colaborador que colabora com o crime, mas sem domínio do fato, sem poder de decisão sobre o fato. Eu estou colaborando, eu estou assistindo o autor, eu estou dando uma contribuição secundária para o autor como partícipe, mas eu não tenho domínio do fato. A teoria do domínio final do fato criou uma classificação de autores. Então, a partir da teoria do domínio final do fato, eu tenho as seguintes classificações de autores. Primeiro, o chamado autor intelectual. Segundo, o chamado autor executor. Tem gente que também chama de autor propriamente dito. E o último é o chamado autor mediato. Não é imediato, é mediato. Quem é o autor intelectual? Para a teoria do domínio final do fato, para o conceito
sujeito finalista, é o mandante. Para eles, o mandante, que é o cara que planeja o delito, que pensa o delito, que planeja o delito, que manda alguém, que chefia uma situação, ele é o autor intelectual, porque ele tem domínio do fato. Ele tem poder de decisão sobre o fato. O mandante, para essa teoria, o chefe da quadrilha, o sujeito que planeja o delito intelectualmente, ele é autor intelectual. Agora, atenção, não basta planejar o delito, pensar num plano do crime, sem ter poder de decisão. Porque eu posso contribuir para um crime criando o plano do crime. Eu sou um engenheiro que eu vou criar um plano de como é que a gente vai entrar no banco, vai ter que fazer um túnel assim, assado. Eu criei todo o plano. Aí eu vendo esse plano, entrego esse plano vendido por uma quantia grande para os caras que vão executar. E acabou minha participação, não faço mais nada. Eu sou autor intelectual? Não, porque eu não tenho poder de decisão. Os caras podem pegar o plano que eu fiz, que eu já ganhei dinheiro por ele, e nem aplicar, fazer nada com isso. Então não basta o cara planejar o delito, fazer o plano do delito, esquematizar como vai acontecer, se ele não tem domínio do fato, se ele não tem poder de decisão sobre o fato. Então, para ele ser autor intelectual, não basta ele planejar o crime. Ele tem que planejar o crime com poder de decisão sobre o fato, com poder de decidir sobre o trâmite do crime, se vai acontecer, se não vai acontecer, como vai acontecer. Esse é o autor intelectual. Então, o mandante, nessa teoria, é autor intelectual. Outra classificação é o chamado autor executor ou propriamente dito. O autor executor ou propriamente dito é o autor da teoria anterior, lá do conceito restritivo, que é o adotado pela maioria da doutrina, da jurisprudência. O autor executor, ou propriamente dito, que corresponde ao autor da teoria anterior que a gente viu, é o cara que executa os elementos do tipo. É ele que vai lá e bota a mão na massa. É ele que executa a conduta descrita na norma incriminadora. Por isso que ele é autor executor. Por isso que ele executa os elementos do tipo. Então, esse autor tem domínio do fato, óbvio, porque é ele que está executando os elementos do tipo. É ele que está praticando a execução da conduta descrita na norma incriminadora. Agora, vamos lá, antes de ir para o próximo autoria. O autor intelectual tem como praticar o crime sozinho? Não, né? Ele tem que estar necessariamente em concurso de pessoas com o executor. Tem como. Tem como eu ficar aqui planejando o crime, mandando, e não ter ninguém que eu vá colocar para executar. Então, o autor intelectual, necessariamente, ele está em concurso de pessoas com o autor executor. Agora, o autor executor, ele pode não estar em concurso de pessoas com ninguém, ele pode agir sozinho. Vamos pro próximo e último, que é o autor mediato. Atenção. Vamos lembrar do autor intelectual. O autor intelectual, ele é um autor indireto, ele está por trás de alguém. Ele é o mandante, ele é o chefe. Então, ele é um autor indireto. Ele está por trás de alguém. Ele está usando quem? Um executor, que é o autor executor, que é o autor propriamente dito. Esse autor executor que o autor intelectual está usando, ele é uma pessoa punível. Então, o autor intelectual é um autor indireto que está se valendo de um autor executor, mas ele está se valendo de um autor executor que é uma pessoa punível. Agora, vamos voltar para a autoria mediata. O autor mediato também é um autor indireto como intelectual. Ele está por trás de alguém também. Então, a autoria mediata, o autor mediato é também um autor indireto. Ele está por trás de alguém. Ele está por trás, ele está se valendo de uma pessoa que vai executar para ele. Pô, professora, está muito parecido com a autoria intelectual. Exatamente. Porque o autor intelectual também é um autor indireto que está por trás de alguém, que vai se valer de um executor que vai executar os elementos do tipo penal para ele. A diferença é que o autor intelectual, ele se vale de um autor executor punível. O autor mediato é um autor indireto que está por trás do executor, mas ele vai se valer de um autor executor que não é punível. Essa é a diferença. Então, a autoria mediata se dá na situação em que esse autor mediato, que é um autor indireto, utiliza-se de um autor direto, que é o autor executor, e esse autor direto, que é o autor executor que ele está usando, é uma pessoa não punível. Nós temos 5 casos de autoria mediata. Primeiro, uso de pessoas inimputáveis. Eu sou autora mediata quando eu uso o inimputável para executar o crime para mim. Eu sou autora mediata e o inimputável é o autor executor. Só que ele é inimputável. Ele não vai receber pena. Então, eu usando menor de 18 anos, eu usando uma pessoa doente
doente mental. Eu sou o autor mediato, doente mental é o autor executor não punível. Eu sou a autora mediata, o menor de 18 anos é o autor executor não punível. Segundo caso de autoria mediata, coação moral irresistível. É quando o coator usa o coagido na coação moral irresistível. O coagido não tem culpabilidade, porque ele está em coação moral irresistível. É uma situação de inexigibilidade de conduta adversa para o coagido. Quem é que responde pelo crime? O autor mediato. Quem é o autor mediato? O coator. O coator é o autor mediato, usando um autor executor não punível. Quem? O coagido. Terceira situação de autoria mediata. Obediência hierárquica. É o superior usando o subordinado numa obediência hierárquica. Quem é o autor mediato? É o superior, que vai responder pelo crime. Quem é o autor executor não punível? É o subordinado, que vai alegar obediência hierárquica. Outro caso de autoria mediata. Erro de tipo determinado por terceiro. Quem é o autor mediato? É o terceiro que determina o erro de tipo. Se eu determinei o erro de tipo em relação ao fulano, eu, terceiro que determinei o erro de tipo, eu sou o autor mediato, que vou responder pelo crime. E a pessoa que eu coloquei em erro de tipo? Ela é o autor executor não punível, porque ela vai alegar erro de tipo. Erro de tipo determinado por quem? Por mim, que é o terceiro. Eu respondo pelo crime como autor mediato. E ele, que é a pessoa que incorreu no erro de tipo determinado por mim, ele não responde pelo crime, por causa do erro de tipo. Quem responde sou eu, que sou o autor mediato. Isso também pode se dar com erro de proibição. Erro de proibição determinado por terceiro. Eu, terceiro, determinei Marcela ao erro de proibição. Ela tá em erro de proibição. Mas tá em erro de proibição por quê? Porque eu determinei o erro de proibição dela. Ela não é punível, porque ela tá em erro de proibição. E eu sou punível porque sou o terceiro que determinei o erro. Mas eu sou autora mediata. Então, esses são os 5 casos de autoria mediata. Apesar dos adeptos daquele conceito anterior, conceito restritivo, acharem que autor é só o cara que executa os elementos do tipo, nessa matéria eles também adotam a autoria mediata. Então, vamos lá. Lá para aquele conceito restritivo de autoria. Quem é autor? Quem executa os elementos do tipo. Quem é partícipe? Quem colabora sem executar. Mas para eles, se o cara que não está executando os elementos do tipo, está colaborando, mas não está executando, está se valendo de uma pessoa não punível, tá nessas 5 situações, esse cara não vai ser partícipe. Ele vai ser também autor mediato. Então, os adeptos do conceito anterior, conceito restritivo, os adeptos do conceito anterior, conceito restritivo, teoria objetivo formal, também adotam o conceito de autoria mediata. Foi um conceito criado pela segunda teoria, que é a teoria do domínio do fato, mas eles pegam para ele também o conceito da autoria mediata. Então, o conceito de autoria mediata, com esses 5 casos, a gente usa tanto pelo conceito restritivo, que é adotado no código pela maioria da doutrina, como é adotado aqui pela teoria do domínio final do fato, que criou esse conceito de autoria mediata. Então, autores mediatos, 5 casos. Uso de inimputável, coação moral irresistível, que é o coator usando coagido, aí o coator é o autor mediato, obediência hierárquica, que é o superior usando subordinado, e aí o superior é o autor mediato, erro de tipo determinado por terceiro, é o terceiro que determinou o erro de tipo, é o autor mediato, e erro de proibição determinado por terceiro, que é o terceiro determinando o erro de proibição, ele é o autor mediato. Esses 5 casos de autoria mediata são adotados tanto pela teoria do domínio final do fato, que criou esse conceito, como é adotada pela teoria lá objetivo formal ou conceito restritivo. Beleza, pessoal? Então tô parando aqui a matéria de concurso de pessoas, a gente continua na próxima aula. Tudo de bom.